Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos em mais uma série, Como Vencer o Medo. No nosso primeiro episódio, nós vimos claramente e reconhecemos o medo assim como ele é, um espírito perturbador. O texto de Timóteo vai nos dizer que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. No segundo episódio, nós identificamos quais os medos para poder expulsá-los. Muitas pessoas têm medo de não ter um lar, de não ver os seus filhos crescerem, de não ter dinheiro suficiente para manter e sanar suas necessidades, ou mesmo desemprego, ou mesmo medo da morte. Mas nós precisamos nos posicionar. E hoje nós estaremos vendo como resistir. Como resistir, se opor e se levantar contra este medo. Quando vemos no texto de Mateus, no capítulo 8, Jesus ele vai falar aos discípulos durante uma tempestade. Por que tendes medo, homens de pequena fé? O Senhor Jesus se levanta na embarcação, repreende o vento, repreende as ondas e faz cessar aquela tempestade. Em alguns momentos na vida, a gente também tem que se levantar. E a gente precisa resistir. Eu quero que você se lembre que Deus tem feito uma aliança conosco. Deus, ele prometeu não nos deixar só, não nos desamparar. Não faz parte do caráter de Deus abandonar os seus filhos. Não faz parte do caráter de Deus desprezar, deixar ou não se importar. Como os discípulos mesmo perguntaram, mestre, mas o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? Será que o Senhor não se importa? Não vai fazer nada para mudar essa situação? O medo muitas vezes bombardeia a nossa mente e o nosso coração com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. Mas nós temos que resistir. A palavra do Senhor é essa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Comece a ouvir as mensagens e tome uma posição diante do Senhor. Se levante, tá? Tem alguns textos que nos revelam o cuidado, o zelo de Deus pela nossa vida. E eu separei alguns textos hoje para a gente ler. No Isaías 51, versículo 16, ele vai dizer assim: ponho as minhas palavras na tua boca, te cubro com a sombra da minha mão. E no Hebreus, capítulo 13, versículo 5, na Bíblia amplificada: de modo algum te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Em nenhum instante te deixarei sem ajuda, nem te deixarei cair. Descansa na minha segurança, seguramente não te deixarei. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua vida para te abençoar, para te fortalecer. Deus fez uma aliança conosco. Ele prometeu suprir a nossa necessidade. E não é só necessidade física nem material. A nossa necessidade emocional. A nossa necessidade espiritual. O Senhor está suprindo, estando do nosso lado. É uma aliança que ele fez conosco. E é uma aliança que precisa ter confiança. Nós precisamos dedicar nossa confiança ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Diz aqui no Hebreus 3, versículo 6, na Bíblia amplificada: o Senhor é o meu ajudador. Eu não serei abalado pelos alarmes. Eu não terei medo ou temor, nem serei aterrorizado. O que pode o homem me fazer? Quando vier os ataques na mente e os ataques no coração, eu preciso rejeitar isso. Eu preciso ter consciência não só dos problemas, das dificuldades, não só dos motivos e das razões pelas quais eu tenho medo, mas eu preciso ter consciência da presença do Senhor e das promessas dele. Vencer este medo não é só uma questão de eu ter coragem. Deus não quer valentões. Ele mostra que a fé ela é baseada nas promessas, é baseada na palavra. A fé ela tem um firme fundamento. Ela tem uma base, ela tem uma estrutura. Não é algo abstrato, não é algo solto. Então eu preciso
depositar a minha confiança. O Senhor está ali. As suas promessas estão ali. E eu preciso dedicar isso. Ele diz claramente, eu não vou temer o que me possa fazer os homens. Às vezes nós tememos outras pessoas. As ameaças, as pessoas temem ser processadas, as pessoas temem ser perseguidas, as pessoas temem ser maltratados, rejeitados, humilhados. São vários tipos de temores. Aquilo fica. E às vezes com motivos e razões até plausíveis. Mas a nossa consciência não deve ser só do problema, não deve ser só das dificuldades. A nossa consciência deve ser também que o Senhor está ali do nosso lado. Ele está dizendo, olha, eu não te deixarei. Eu não te desampararei. A gente fica com muito medo. A gente fica com um medo horrível. Porque a gente desconfia de tudo e de todos. A gente desconfia das pessoas. Você fala, fulano vai me deixar na mão. Ah, vai. Só que a nossa vida não está nas mãos das pessoas. A nossa vida está nas mãos de Deus. Eu quero que você confie nisso hoje. Confie nisso. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, mais complicado, tenha consciência. Eu tenho uma promessa. Deus está do meu lado. Ele diz que não vai deixar que o mal me sobrevenha. A palavra está falando de uma ousadia, ela está falando de uma intrepidez, ou seja, é um destemor. É disso que a palavra está falando, né? Então eu vou usar a confiança, vou colocar em Deus. É a minha arma poderosa contra o medo, é a confiança no Senhor. Tá? E vou dizer bem alto, e vou fazer a minha declaração de fé. Deus não me deu espírito de medo. Eu não terei medo. Eu rejeito todo medo, eu coloco a minha confiança no Senhor. Tá? Esse é o passo de fé que você precisa dar hoje, tá? Em nome de Jesus. Aí eu separei alguns versículos que Davi, ele sabia se livrar do medo, porque ele escolhia se livrar do medo. Salmo 3, no versículo 6, diz assim, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim e de todos os lados. O Senhor está ao meu lado, não temerei o que me pode fazer o homem. Está lá no Salmo 118, versículo 6. Salmo 56, versículo 3 ao 4. Em me vindo o medo, eu confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Esse é o Salmo 56. É Davi dizendo, olha, eu escolhi não temer. Mas ele diz, quando eu temer, eu hei de confiar em ti. Isso quer dizer que, às vezes, as pessoas dizem assim, não, o certo é você não ter medo. Né? Mas se eu temer? Quer dizer, como que eu faço? Como que eu expulso isso? E diz assim, hei de confiar em ti. A confiança, ela é uma arma poderosa contra o medo. Mas não é confiar em qualquer coisa, não é confiar no amigo, no parente, no vizinho, no gerente, né? Não é confiar naquele professor das antigas, não é confiar em outra pessoa. Ele diz, hei de confiar no Senhor. Hei de confiar no Senhor. Ele é o meu ajudador. Eu hei de confiar no Senhor. A confiança em Deus elimina circunstâncias da vida, vão me dar razões e motivos para temer. Mas a minha confiança no Senhor vão me dar motivos para ter coragem, para ter intrepidez, para ter ousadia. Então eu preciso dedicar, por isso eu preciso conhecer das promessas, eu preciso me agarrar a elas. Porque nesses momentos é que Deus vai me abençoar poderosamente. Que Deus vai estar do meu lado manifestando seu poder, manifestando sua graça, manifestando sua ajuda, a sua unção, o milagre sobre a minha vida. Então ele está dizendo claramente aqui, como que eu vou ganhar essa batalha contra o medo? Confiando em Deus. Depositando a sua confiança em Deus. Em que, pastora? Deus não vai me deixar, não vai me desamparar.
Deus vai me socorrer, vai suprir as minhas necessidades. Deus está do meu lado. Olha o que ele diz: o Senhor está ao meu lado, não temerei o que me possa fazer um homem. Então a chave para o destemor não é o fato de nunca ter medo. Então eu nunca posso ter medo. Ele está dizendo, quando eu temer. Quando? Porque viver, muita gente diz que viver é perigoso, né? E a gente vive perigosamente. Mas quando a gente temer, nós precisamos nos lembrar do Senhor. Nós não podemos ter uma amnésia espiritual, que é o que acontece com a pessoa. Ele fica tão desesperado, tão fora de si, que ele esquece que Deus pode todas as coisas, que Deus pode fazer o impossível. Ele esquece de Deus, ele esquece da bondade de Deus, ele esquece do socorro de Deus, ele esquece do amor de Deus, ele esquece. Nós não podemos esquecer. Mantém vivo dentro do seu coração, viu? Mantenha, viva a sua fé, viva a sua confiança. Mantenha. E Deus vai estar te abençoando poderosamente, tá? Ele diz, quando eu temer, hei de confiar em ti. Ele diz, vindo o medo, eu confiarei em ti. Então, quando o medo quiser forçar a porta do seu coração e atacar a sua mente, tornando a sua mente nebulosa, pessimista, cheia de maus presságios, né? Cheios de pensamentos confusos e duvidosos, você fala, meu Deus, mas vem tanto pensamento, tanta dúvida no meu coração. Isso é o medo, tá? Isso é o medo. Porque a fé, ela é formada em convicção, ela é formada em certeza. O medo, ele é baseado na dúvida. Ele é sempre um talvez. Se conseguir chegar, ou mesmo que você chegar, não vai dar. Então, o medo, ele enche a mente de dúvida. Então, quando você estiver pressentindo, o medo está forçando a porta, né? Tá como aqui, em vindo o medo está forçando a porta. Eu sinto que eu estou debaixo de um ataque. Hei de confiar em ti. Então, você vai declarar, Deus não me deu espírito de medo. Deus me deu espírito de poder, amor, moderação. Eu rejeito esse medo. Eu expulso esse medo. Você se levanta contra. Opor-se é levantar contra. Isso é se opor. É resistir. Eu preciso resistir. Você vai, mas eu já expulsei. Mas ele vai vir sobre você. Aconteça qualquer coisa. Um imprevisto no dia. Uma situação inesperada. Aí vem aquela dúvida. Não, isso não vai dar certo. Eu não posso, não consigo, não vou nem tentar. Eu não vou nem tentar. E aí a vida vai travando de novo. Você tem que resistir. O medo vai querer forçar a porta. Ele vai querer entrar. E você precisa resistir. Firme na fé. Não é nunca ter medo. É quando o medo vier. É quando o medo forçar. Vindo o medo, hei de confiar em ti. Então tenha total segurança. Tenha total segurança. Confiança, ousadia e segurança em Deus. Tá? Então, esse passo de hoje é um passo de confiança. A arma que você usa hoje é a sua confiança. Não é nunca ter medo, mas perseverar. Confiar em Deus e se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Da forma com que Ele vem cuidando de você hoje. A maneira. E a gente tem que lembrar disso sempre, viu? É sempre. Nós nos distraímos com as coisas da vida, principalmente com as situações que vêm como se fossem catástrofes, tempestades, terremotos, tsunamis que vão passando pela vida da gente e a gente acaba esquecendo quem é Deus na nossa vida. A gente está diante dele, mas não sabe bem quem é ele. Como os discípulos no mar. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos estar mais diante do nosso Deus. Olhar firme para Ele e reconhecê-lo. Ter mais consciência da presença dEle do que da presença dos problemas. E a presença de problema também não quer dizer a ausência de Deus. Nós precisamos ter isso muito bem enraizado dentro de nós, definido, muito bem claro dentro de nós. Nós precisamos. E assim nós vamos rompendo. Quando o medo vier, nós vamos resistir. Resiste, se opõe, se levanta e confia em Deus. Confia quando o medo vier. Não deixe a sua mente ser dominada pela dúvida, pela incerteza. Porque Deus tem cuidado de nós. Viu? Deus tem cuidado de todos nós. E a cada dia, quando você usar a fé, você vai ver que as promessas vão se tornando uma realidade. As promessas, você vai vivendo as promessas de Deus. E vai ser grande o que Deus fizer na sua vida. Até o próximo episódio. E que Deus te abençoe.